Olá, tudo bom? Eu sou o Adalberto e a gente está começando mais um Pode Cuidar, o podcast do CIEG, Sindicato dos Enfermeiros aqui do Estado de Goiás, tá bom? E hoje, para entrevistar e para falar um pouquinho sobre um tema muito importante, tenho uma convidada aqui, Roberta Rios. Olá, Roberta Rios. Olá a todos. Obrigado, Adalberto, a todos que vão acompanhar esse podcast. É uma satisfação muito grande estar aqui para a gente debater temas, né, da enfermagem goiana e brasileira. E hoje o tema é um tema que está em alta, né? A gente fala sobre enfermagem, a gente fala sobre piso salarial. E aí, Roberta, conta pra gente, como é que tá esse piso? Então, eu acho que para a gente começar a falar sobre o piso, né, acho que vale a pena a gente contextualizar todo um histórico de lutas mesmo da enfermagem, né? Exatamente para a gente dizer que essa luta do piso, ela não é recente, ela não começou agora, né? Ela não começou com a aprovação desse projeto, né? É uma luta de décadas, né? Nós tivemos, primeiramente, o projeto 2295 de 2000, que era um projeto que previa as 30 horas semanais para enfermagem. E esse projeto tramitou, né, por mais de 20 anos. Infelizmente, esse projeto agora ele foi arquivado na Câmara por causa do seu tempo de tramitação. Para você ter uma ideia, ele teve mais de 300 pedidos de inclusão de pauta para ser votado e é um projeto que nunca foi votado na Câmara dos Deputados. Posteriormente a isso, nós tivemos outros projetos de lei, né, também em relação à regulamentação da carga horária máxima permitida por semana para enfermagem e também projetos sobre o piso salarial da enfermagem. Então, existiram vários projetos de 2015, depois de 2019, até a gente chegar nesse projeto de lei que foi de maio de 2020. Esse projeto, que é o 2564 de 2020, é um projeto do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Ele nasceu, né, na época da pandemia, e por ter sido criado na época da pandemia, isso foi uma vantagem muito grande para nós. Por quê? Porque ele foi criado em caráter especial. E esse em caráter especial fez com que não tivesse necessidade dele tramitar por todas as comissões do Senado até, né, ter sido colocado em pauta de votação. Então, isso acelerou o processo. A priori, nesse projeto inicial, original, o piso salarial definido para os enfermeiros era de R$ 7.315. 70% desse valor para os técnicos e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras. Também, né, um outro ponto desse projeto é que ele atrelava esse piso às 30 horas semanais para enfermagem. Então, seria esse valor, o piso, para 30 horas. Ele foi o primeiro projeto, inclusive, né, que teve essa junção entre piso e carga horária. Acontece, né, que nesse processo de tramitação, antes de ser colocado em pauta, né, de votação, foram criadas, né, algumas comissões para se estruturar esse projeto. E nesse processo teve uma modificação do projeto original com a desvinculação das 30 horas e a alteração do valor. Então, o valor que era de 7.315 passou para 4.750, né, uma redução bastante considerável, e não atrelado às 30 horas. E foi dessa forma que esse projeto foi colocado em pauta de votação, que foi aprovado no Senado, que posteriormente foi aprovado na Câmara e depois sancionado. Sem dúvida alguma, a lei, né, que agora é lei, né, a lei ela vai beneficiar muitos profissionais.
a boa parte dos profissionais, em especial os profissionais do nível médio. Porém, nós tivemos uma perda, né, tanto financeira em relação ao projeto inicial, quanto uma perda em relação à carga horária, né, quando houve essa desvinculação. Porque o piso ele tem que ser aplicado pela carga horária atual, né, que o trabalhador da enfermagem faz atualmente. Mas o que tem acontecido, infelizmente, é que muitos serviços, em especial os serviços da rede privada, têm, inclusive, demitido alguns trabalhadores para se contratar numa carga horária máxima, né, por CLT, que são 44 horas semanais. Ou 12 por 36. Ou 12 por 36, né, no esquema de plantão. Então, como ele não define, né, a carga horária, muitos, né, empregadores do serviço privado têm feito dessa forma. Né? Mas o nosso entendimento é que ele deve ser aplicado para a carga horária atual e o entendimento da lei. Então, se você faz 30 horas, é para 30 horas. Se você faz 36, é para 36 horas, né? Enfim. O piso, né? Então, ele foi aprovado em agosto. E, posteriormente a isso, um mês depois, teve uma suspensão temporária pelo STF, pelo ministro Barroso. Né? Posteriormente a isso, todos os ministros do STF votaram, né, para que, em sua maioria, votaram para que ele continuasse suspenso. Suspenso até que se comprovasse as fontes de custeio para esse piso. Então, qual foi o motivo da suspensão? Olha, a gente precisa, né, que a União, né, diga para a gente de onde vai vir esse dinheiro para pagar o piso da enfermagem. Né? Qual a fonte que vai custear esse piso? Por um estudo feito pelo DIEESE, foi até um estudo que foi encomendado pela Federação Nacional dos Enfermeiros, né, e os sindicatos filiados a ela, inclusive o CIEG, né, teve participação nisso. O DIEESE fez uma avaliação desse impacto financeiro e calculou que ele seria em torno de 16 bilhões ano para se custear. E agora, né, a gente foi, a partir dessa suspensão, nós nos mobilizamos enquanto entidade, enquanto categoria, para buscar, né, do governo de onde viria a fonte para custear o piso. Até que nós chegamos, né, com um projeto, uma PEC do senador Mauro Benevides Filho, deputado Mauro Benevides Filho, de Fortaleza, que é a PEC 27, que foi aprovada, a EC 27, que destina o recurso dos fundos financeiros remanescentes da enfermagem para se custear o piso, tanto nas redes públicas, em todos os seus níveis, federal, estadual e municipal, quanto na rede filantrópica e também na rede privada, que atenda até 60% de usuários do SUS. Após, né, a aprovação dessa EC, né, a gente esperava que já fosse revisto pelo STF e que o piso começasse, a lei do piso começasse a valer. Porém, isso ainda não aconteceu. E agora nós estamos na fase da medida provisória. Né? O Ministério da Saúde fez uma minuta de medida provisória, encaminhou para a Casa Civil, e agora a Casa Civil precisa aprovar a medida provisória para que seja sancionado e comece a valer o piso. Essa medida provisória, ela vai destrinchar como será feita a distribuição desses valores. Né, os percentuais que serão encaminhados para cada prefeitura, para cada município, para a rede estadual, para a rede filantrópica. Né? Então, esses percentuais que serão encaminhados para se custear. E a gente espera, né, que isso seja feito com a maior celeridade possível, porque a categoria tem ansiado por isso, né? E a categoria está cansada, né? E é uma luta
que é uma luta árdua, contínua, constante, né? Nós já temos aí quase 6 meses da aprovação do piso, 6 meses da aprovação do piso, né? Que o piso é lei, que o piso está na Constituição, né? Enquanto a EC, e que ainda, né, não conseguimos usufruir dele. É que a gente costuma dizer que assim, nada para enfermagem é fácil, né? Então, Roberta, você fez um relato importante, inclusive, de como esse piso tá, né? Mas eu também queria que você comentasse um pouco sobre o impacto, né, que esse piso vai causar na vida desses profissionais. E também lembrar um pouquinho sobre também o impacto da ausência desse piso vinculado à carga horária, né? A gente sabe que isso é uma perca gigantesca para a categoria, né? Pensando bem, volto e repito sempre uma fala do ex-presidente do COFEM Brasília, o Max Wesley, né? Saudoso Max Wesley, um grande abraço, que comentou em uma audiência pública na Câmara, dizendo e exemplificando, né? E comentando, como ele mesmo disse, e ele justificava, né? E comentava nessa audiência sobre algumas justificativas plausíveis, né? Então, o profissional que carrega um peso muito excessivo, o profissional que é exposto à radiação, o profissional que é exposto ao processo emocional, né? E aí, por esses quesitos, ele tem sim uma carga horária reduzida. E a enfermagem, que está exposta a todos esses problemas, né? Um processo de estresse emocional, de uma carga muito grande de trabalho, de um processo de peso, né? Movimentar o paciente, né? O banho no leito, que muitas vezes é dado no leito, né? O processo de exposição ao processo radiológico, né? Da radiologia, no processo do raio-x. Quantos raios-x, inclusive, a gente não toma, né? Não adianta se esconder atrás da parede, não, gente. Né? Eu fico brincando, né? Se um cara que vai lá apertar o botão se esconde, imagine a gente que não tem que esconder, né? E mesmo assim a gente não tem, né? Não se achou ainda um X de questão falando assim, a enfermagem merece as 30 horas. Comenta um pouco pra gente quanto a isso. Então, Adalberto, como você bem disse, né? Nós somos uma das poucas categorias da saúde que não temos uma regulamentação em relação à carga horária. Né? Existem várias outras profissões que já têm essa carga horária semanal regulamentada, e nós não. Então, aí nós temos cenários diversos, né? Nós temos desde profissionais de enfermagem que fazem 20 horas semanais, como é o caso, por exemplo, do GDF, né? Que é um concurso para 20 horas, como boa parte dos municípios que são 30 horas semanais, e outros que são 36, e outros que são 40, e outros que são 44 horas semanais, que é a carga horária máxima permitida por CLT. Lembrando que isso por estabelecimento de saúde, né? Exatamente. Porque a gente coloca 44 horas semanais, mas tem gente que faz 24, tem gente que faz 36. Tem gente que faz 88, né? Porque horas, tem 2 né? vínculos. Ou 3 vínculos, né? A gente tem que deixar isso claro, porque às vezes fala assim, a carga horária é máxima pelo CLT. Nenhuma instituição de trabalho. Exatamente. Então, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, 2 vínculos empregatícios e em cada um deles faz 44 horas semanais. E a gente pensa, né? São 88 horas semanais. E tem outros que trabalham, inclusive, até mais do que isso, né? Vulgos que é uma realidade da enfermagem, os múltiplos vínculos, né? De trabalho. E aí a gente pensa, né? Por que ter 2, 3 empregos? Né? Porque realmente os salários são muito baixos. Né? Então, quando a gente fala esse contexto tanto do piso salarial quanto da carga horária, né? A gente tem que pensar que esses trabalhadores, como você bem disse, eles estão expostos a todos os tipos de riscos, né? Ergonômicos, riscos radioativos, né? Vários, né? Eu estava brincando, ouvindo do César, né? Porque eu sou cipeiro também, a gente tem uma ocupação, né? Mas a gente estava estudando contra a CIPA e o risco sonoro, né? O processo sonoro, que eu não imaginava, inclusive, o quanto o risco sonoro de um trabalhador que, por exemplo, faz carga horária na UTI, por exemplo, que os alarmes e os sons contínuos, inclusive, da unidade, também é um risco, né, exatamente. São vários riscos, né, que os profissionais de enfermagem estão expostos.
né? Sem contar que não é fácil trabalhar na enfermagem, né? É difícil trabalhar na enfermagem. É árduo. É árduo, né? A gente lidar com dor, a gente lidar com sofrimento, a gente lidar com a doença, né? E isso gera, além de uma exposição física, também uma exposição psicológica, emocional, né? E danos também para esse trabalhador. E nós conseguimos, né, agora, a aprovação do piso, muito embora ainda esteja suspenso, mas a gente acredita que isso vai ser temporário, né? Mas, por enquanto, né, ainda sem êxito em relação à carga horária. O que nós, né, lutamos é para que essa categoria, que tanto trabalha, que é tão essencial em todos os serviços de saúde, nos seus mais diversos níveis de complexidade, né, seja uma categoria que realmente tenha esse reconhecimento, né, que seja reconhecido, né, tanto em relação à sua carga horária, né, justa, digna, em relação aos seus salários e em relação à essencialidade dessa profissão, à importância dessa profissão. Acho que, no fundo, a gente quer dignidade. Exatamente. A gente busca dignidade. Porque a gente faz... tem sempre essa história cultural, né, histórica, de que a enfermagem ela tem que ser feita por amor, né, porque foi que nasceu na guerra, né, enfim, a gente faz com amor. Eu acho que a gente nunca saiu da guerra, né, praticamente. É porque o que está sendo vivenciado, inclusive pelos trabalhadores da categoria, são grandes campos de guerra. Exatamente. Né? Acho que quem vivenciou, teve a experiência de vivenciar o período da pandemia, vos fala como alguém que vivenciou isso e vivenciou um campo de guerra, né? Não de batalhas, não de tiros, mas de muitos feridos. Né? E com baixos salários, com cargas horárias. Carga horária muito alta, com estrutura física inadequada, com subdimensionamento desses profissionais, né? Trabalhando altas cargas horárias, responsável por inúmeros pacientes, né? E é um cenário, não deixa de ser um cenário de guerra, né? A gente tem uma frase também, eu estou de frase hoje, que diz que a enfermagem te acompanha desde o seu nascimento até o seu leito de morte. Eu ouvi essa frase, inclusive, fiquei admirado, assim, né? O quanto profundo é essa reflexão, né? A enfermagem, como você colocou, nas suas diversas complexidades, nas suas diversas dimensões, te acompanha literalmente desde o processo de nascimento até o seu leito de morte. Exatamente. Né? Então, é quem te dá o primeiro banho e quem também te faz a última limpeza, o último banho, né? Então, o reflexo por aí você tira quanto a importância desse serviço na vida da pessoa, né? Na vida do que a gente constitui como saúde, né? Exatamente. E é isso que a gente busca, né? É esse reconhecimento. E esse reconhecimento não se dá só em forma do piso. Isso é também, né, um passo, mas não é só em relação a isso, né? Então, quando a gente fala de enfermagem por amor, né, a gente tem que falar em enfermagem com amor, porque realmente a gente trabalha, precisa ter amor, precisa ter empenho, precisa ter paixão, precisa ter comprometimento para cuidar de outra vida. A gente precisa disso, mas ninguém trabalha por amor, né? A gente trabalha enquanto um profissional, né, enquanto um profissional que estudou, que se dedicou, que formou, né, que tem competência técnica, né, para desempenhar aquela função. Então, nós somos profissionais capacitados, né, comprometidos, né, para desempenhar a nossa função. Então, nós temos, né, que ser reconhecidos pelo nosso profissionalismo, né? Não é por amor à profissão, mas é pelo profissionalismo que nós desempenhamos as nossas funções. Outra coisa que também circulou muito na época do piso salarial, e circula até hoje, por exemplo, é que não vivemos só de aplausos, né? Porque o que surgiu para a gente foi aplausos. E, gente, não que o aplauso não seja importante, a visibilidade que se deu à categoria
durante o processo de pandemia, né? E claro, a gente cita muito o processo pandêmico, não que ele foi um momento único, impar, que a enfermagem só existiu naquele momento. Pelo contrário, acho que a gente tem que sim levar em consideração toda a trajetória da enfermagem antes da pandemia, né? A pandemia foi mais um acontecimento onde a gente teve a participação da enfermagem com grande peso, né? Mais um de tantos outros onde a enfermagem já atuou. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma visibilidade, né? Nós sempre fizemos isso, né? Nós sempre trabalhamos, infelizmente, nesse contexto, né? Que não é um contexto muito fácil, né? Mas a gente sempre trabalhou arduamente. Só que a pandemia, ela visibilizou isso, né? Ela abriu as portas para que a sociedade conseguisse, né, enxergar nos ver. com outro filtro? Ela passou a enxergar a enfermagem com outro exatamente, filtro. Com uma outra ótica, outra ótica, né? Começou a olhar a enfermagem com um olhar diferente. Exatamente, né? Acho que as pessoas passaram a entender o quanto a enfermagem sofre no seu processo de trabalho, né? E quanto, mesmo com todo esse sofrimento, ainda é um profissional de enfermagem. Foi uma das profissões mais penalizadas, né? Enquanto boa parte da população de mortalidade, né, de contaminação, lá naquele início, inclusive quando não tinha vacina, enquanto boa parte da população, né, ficava em casa para evitar com que o vírus se disseminasse mais rapidamente, né, nós continuamos muitas vezes sem equipamentos de proteção individual adequados, né? Tantos relatos que os profissionais não tinham máscara N95, né? Que não tinham álcool em gel, que não tinham condições mesmo básicas para desempenhar o seu trabalho. Tantos relatos de profissionais que tiveram que alugar um apartamento, uma kitnet para morar, porque tinham receio de voltar para casa e contaminar os seus familiares, os seus filhos, os seus pais, né, que já eram idosos. Então, realmente, foi uma categoria, né, que sofreu muito durante a pandemia e que trabalhou muito durante a pandemia, tendo, inclusive, boa parte dos profissionais, até mesmo as férias suspensas. A gente não pôde tirar férias. Aí eu falo porque aconteceu comigo. A gente não pôde tirar férias que já estava agendado, marcado, a gente não pôde tirar, porque a gente não podia parar, né? Porque muitos dos nossos colegas adoeciam, né? Ficavam lá 15 dias, né, de licença para depois retornar. Muitos adoeceram e não conseguiram retornar porque faleceram. E eu tive colegas que faleceram, infelizmente, e muitos adoeceram de forma que os impossibilitou de retornar, né? Eu tive uma colega, inclusive, que ficou na UTI por meses, né? Em 2020, né? No ano da pandemia, que se iniciou a pandemia, e quando ela recebeu a alta da UTI, ela voltou com várias sequelas, e ela, inclusive, teve que ser aposentada, porque ela não conseguiu retornar mais, devido às sequelas, né, advindas do Covid. E eu penso que a pandemia do Covid-19, ela mostrou um pouco para a sociedade, né, da nossa importância, ela deu visibilidade para as nossas causas, né? E lembrando que mesmo que a gente já esteja assim, com o controle, né, vamos dizer assim, da pandemia, né, nós ainda continuamos sendo essenciais e continuaremos, né? Nós temos aí agora, né, a liberação já da 5ª dose da vacina do Covid. E quem vacina essas pessoas? Né? Às vezes a gente liga a televisão, às vezes a população leiga que não conhece, liga a televisão e o jornalista está lá falando, os vacinadores do Covid. Não, não são os vacinadores do Covid. É a equipe de enfermagem. É a equipe de enfermagem que está lá vacinando, né, a 5ª dose do Covid. Quando a gente pensa numa população de mais de 200 milhões de habitantes, né, a 5ª dose, a gente começa a ter ideia do quantitativo, né, que esses trabalhadores vacinam. Então, a gente continua trabalhando. A gente não parou, né, porque houve uma diminuição dos casos, né,
do Covid, a gente continua trabalhando, porque nós estamos presentes, como você falou, em todos os ciclos de vida, em todos os momentos quando se fala de assistência à saúde. E vamos cuidar, inclusive, da herança que o Covid deixou, né? Exatamente. O processo de recuperação, inclusive, desses profissionais, dessas pessoas que foram acometidas e que geraram sequelas desse processo, né? Vamos ser cuidados por nós também. E são, quando você fala que não existe saúde sem enfermagem, não existe, né? Porque nós estamos presentes lá na sala de parto, no trabalho de parto, na sala de parto, né? Nós estamos presentes lá na primeira vacinação de BCG, né? Nós estamos presentes no teste do pezinho, nós estamos presentes durante toda, né, o programa de PNI, né, do Programa Nacional de Imunização, nas salas de vacinas, no programa da criança, no programa do adolescente, no programa do escolar, no programa do adulto, no programa da mulher, no programa do idoso, né, na atenção básica, na atenção secundária, na atenção terciária, em todos os níveis de atenção, na gestão, né? Então, quando a gente fala, né, de políticas públicas de saúde, nós estamos falando em enfermagem. Quando a gente fala em gestão de saúde, a gente está falando em enfermagem. Então, não tem como, né, a gente desvincular a enfermagem, né, da sua importância, né, no processo de saúde da população. Quando a gente fala rapidamente disso também, e você comentou, inclusive, sobre essa valorização e esse impacto, inclusive, quando a gente traz isso para uma ótica das pessoas que não são da área da saúde. Como você vê, inclusive, a importância, primeiro, do apoio da população externa, né? A gente vem de algumas manifestações, a gente ouve, inclusive, o apoio da manifestação interna. Até a gente fica brincando assim, ó, você que está aí, buzina para a gente aí, que você está apoiando o piso. Você consegue enxergar isso, por exemplo, essas mobilizações que foram realizadas pelo sindicato impactam diretamente essa população para além da categoria? Ou ainda não? Impacta, sem dúvida alguma, né? Igual eu coloquei aqui, que nós tivemos uma visibilidade muito maior, né, para a população, no sentido geral, para a sociedade, né, durante esse período de pandemia. E hoje, né, a gente se sente apoiado pela sociedade, né, nas nossas lutas. Então, quando a gente fala, por exemplo, do piso salarial, né, das manifestações, a gente sente o apoio da população. Porque a população compreende, né, já tem tido essa compreensão da importância e essencialidade do nosso trabalho, do trabalho da enfermagem. Então, sem dúvida alguma, a gente percebe o apoio da sociedade em relação às nossas causas. Até mesmo porque isso impacta diretamente na assistência, como você bem falou. Né? Não é só uma questão específica do piso salarial, né? Porque pelos profissionais que são mal remunerados, né? Que precisam ter dignidade. Esses profissionais, né? Eles precisam sim, né? Ter uma remuneração digna, justa, inclusive, né? Quem será o grande beneficiado serão os profissionais e também a população que é assistida por eles. Né? Porque esse profissional pode, inclusive, optar por ficar em um emprego só. Né? Então, existem várias condições para que isso aconteça. Exatamente. Né? Existem várias condições, né, que esse piso pode acarretar para que a gente chegue lá, né, no usuário e esse usuário sinta também, né, toda uma diferença em relação a esse processo, né, de valorização do profissional. Ótimo. Acho que isso muito que você já colocou, inclusive, quanto à importância do piso, quanto a como ele se deu, né? E para o nosso futuro agora. O que você pensa e coloca como deslumbra? O que a gente deslumbra mais para frente agora? O que a gente pensa, inclusive, para as próximas bandeiras de luta, entendendo com um piso aprovado, entendendo com uma EC sancionada? Uhum. O que esperar agora da luta da enfermagem? Bem, eu acredito que o que esse projeto do piso, né, o que a lei do piso salarial trouxe para a categoria
foi uma mobilização e uma consciência política maior da categoria. E eu acredito que a história da folha, né? Uma folha está em branco e lisa. A partir do momento que você amassou a folha, mesmo que você desamasse, ela nunca vai voltar a desamassar. É mais ou menos isso. Eu acredito que a categoria nunca mais vai voltar a ser a mesma. Porque a gente tem visto o engajamento das pessoas, né, e o engajamento político mesmo em relação às lutas. Então, eu acredito que o piso, a lei do piso, ela está sendo só uma precursora nesse processo. Que a partir daí, né, a categoria tem entendido, né, e vai continuar lutando para que as nossas pautas, né, sejam, se tornem conquistas efetivas. Né, ressaltar que é extremamente importante essa mobilização no nível das redes sociais, né, no nível digital, mas, né, sem deixar, né, de ir para um segundo plano a nossa mobilização ativa, presente, física, nos movimentos, na rua, nas ocupações. Então, a gente precisa ir para a rua. A gente precisa, né, se apropriar desse espaço da rua. Não é só um espaço online, digital. Esse espaço, sem dúvida alguma, é extremamente importante e atinge locais muito distantes, né? Porém, né, sem deixar de associar isso à luta de rua. A luta de rua, a manifestação, aos atos, porque esse é um processo, né, que a gente tem que perpetuar. Não é acabou o piso e acabou a luta. Não. Acabou, contínua, né? Acabou, né, o piso começou a valer, mas a luta tem que continuar, porque vão surgir várias pautas. A gente ainda tem a luta das 30 horas, a gente tem a luta sobre o repouso digno, a gente tem várias lutas da enfermagem e que esse sentimento mesmo de luta, ele tem que ser preservado nos trabalhadores. Eu acho que você falou tudo aí, quando o sentimento de luta tem que ser preservado. Eu acho que se a gente conseguir preservar esse sentimento de luta, não que as lutas, as próximas lutas, né, as próximas bandeiras, as próximas pautas vão ser mais fáceis. Pelo contrário, tendem a serem mais difíceis, né? Porque tem alguns ainda vão dizer, mas vocês já ganharam o piso, o que vocês mais querem? Não, queremos muito mais. Né? Porque é uma categoria que merece e que trabalha para isso, né? Ninguém está pedindo nada de graça, muito menos favor, né? A gente quer algo digno e merecido. Exatamente. Né? A gente está finalizando por aqui. Mais uma vez, assim, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui, Roberta. Roberta, além de presidente do sindicato, inclusive, abraça praticamente todas as ideias, inclusive, que a gente tem, né? Quando o assunto é falar, quando o assunto é se comunicar e interagir, inclusive, com esse associado e com esse associado e com a categoria, né? Então, a gente tem cada vez mais se aproximado mais e sentido a necessidade de se aproximar cada vez mais dessa categoria, né? E para você que está assistindo até agora e que ficou até agora, muito obrigado. Acho que esses são mais um de grandes capítulos que a gente vai construir aqui junto com você. Fica de olho aí, porque aí vem muito mais assunto por aí. Roberta, pode fazer os agradecimentos. Eu queria agradecer mais uma vez esse momento que é um momento da gente discutir, né, as nossas pautas. E eu queria dizer para você que ainda não é filiado ao Sindicato dos Enfermeiros, para você que não é filiado ao seu sindicato, né, filie-se. Né? É extremamente importante a sua filiação para que a gente fortaleça a luta. Né? Então, essa questão da luta, né, no formato digital, da luta de rua, tudo isso é extremamente importante. Mas se filiar ao seu sindicato é igualmente importante, né? Porque quando a gente filia, né, a gente fortalece esse processo, porque são essas entidades que nos representam. Não é a gente que representa a enfermagem no sentido individual. A gente representa no sentido coletivo. Então, são essas entidades que vão representar você, trabalhador da enfermagem. Filie-se, entre no nosso site, saiba como se filiar.
e fortaleça a luta das entidades da enfermagem. Obrigado. Como a Alberta falou, o site está aparecendo aqui embaixo, tá bom? É só entrar lá, clicar, se filiar e seguir as instruções, inclusive, de filiação, que vão estar bem detalhadas lá, tá bom? Um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo, tá? Aqui ficou o Pode Cuidar.